Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um mini curso começando aqui no canal, e é um mini curso de um tema muito importante, que é sobre o Credo Apostólico. Você com certeza já ouviu falar sobre o Credo Apostólico, que era a regra de fé, o resumo das principais coisas, dos principais pontos que os cristãos da era primitiva acreditavam, as principais ideias que eles tinham abraçado, e com certeza você já leu, já conheceu, talvez saiba até de cor, o Credo Apostólico, que depois ele vai servir de base para a fundamentação, o aprofundamento do Credo Niceno-Constantinopolitano, que é desenvolvido no Concílio de Nicéia e depois revisado no Concílio de Constantinopla. E, aliás, quer uma dica? Mais uma dica super importante aqui desse canal. Em breve eu vou começar por aqui um curso sobre a história dos concílios, desde Nicéia até o Vaticano II. E você não pode perder, e por isso eu tenho uma outra dica preciosíssima para você não perder a continuação desse curso sobre o Credo Apostólico, para você não perder o curso sobre a história dos concílios e para você não perder nenhuma live, nenhum vídeo, nenhum conteúdo que a gente faz por aqui. Se você ainda não se inscreveu, a hora é agora. Não deixe para depois, para você não correr o risco de esquecer. Inscreva-se aqui no canal. E se você vai se inscrever agora ou já é inscrito, veja ali no sininho se está ativada a opção todas as notificações. Se não estiver, ative essa opção, porque assim, minutos antes de começar um conteúdo por aqui, o YouTube avisa você e assim você não perde nada do que a gente tem produzido por aqui. No canal já tem disponível um curso sobre Deus Pai, um curso sobre Cristologia, um curso sobre pneumatologia, antropologia, por aí vai. E em breve nós vamos começar também, no meio do ano, a pré-inscrição já está aberta, nós vamos começar a Escola de Formação Teológica. É um curso livre de teologia, com professores qualificados, experientes, que vai reunir as melhores disciplinas do estudo teológico na área de sistemática, Bíblia, teologia pastoral, história do cristianismo. Eu tenho certeza que terá matérias, disciplinas que nem em grades de faculdade tem, com um preço muitíssimo acessível, aberto para qualquer pessoa, independente do seu grau de instrução. E para você não ficar fora, é só você preencher o nosso formulário de pré-matrícula e só começa a pagar quando começarem as aulas, evidentemente. Mas vamos falar sobre o nosso tema. O Credo Apostólico é um tema bastante importante que a gente precisa estudar e aprender um pouco mais do que nós temos feito. É uma das primeiras definições de fé da história da Igreja, embora tenha tido alguns embriões desse credo anteriormente, mas é o primeiro mais organizado, embora, é claro, o principal assunto, que é o principal assunto da antiguidade, é falar sobre Jesus, é falar sobre a cristologia. Aliás, a Igreja leva, no mínimo, 450 anos para definir quem é a pessoa na qual ela crê. Coisas de igreja, né? Que discute anos e anos, chega a poucas conclusões, continua com muitas dúvidas e as resoluções que ela produz gera ainda mais dúvidas do que esclarecimentos. Pois é. Isso aconteceu lá no passado, a grande verdade é que até hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender os conceitos usados lá em Calcedônia, por exemplo, de consubstanciação, homoousia e assim por diante, embora tenha sido uma ferramenta importante de diálogo com a cultura da época que o concílio tenha feito naquela ocasião, mas durante quase 500 anos a Igreja teve dificuldades de dizer
quem era a pessoa de Jesus na qual ela cria, na qual ela depositava sua fé. Tinha, inclusive, muita dificuldade de responder às acusações ou às interpretações aleatórias que vinham combater o ensinamento oficial da igreja. Alguns outros teólogos importantes também para sua época tiveram análises alternativas sobre a cristologia e sempre deixava a igreja numa situação muito difícil, porque a igreja dizia que aquela afirmação não era verdadeira, ou pelo menos não era verdadeira na sua totalidade, mas, por outro lado, ela ainda precisava desenvolver o que seria, então, a posição adequada sobre a pessoa de Jesus. Isso produz duas realidades. Um período longo de tempo e de energia por parte da igreja, na qual ela precisa condenar essas opiniões que são consideradas heréticas pela própria igreja, é claro, e ela precisa, ao mesmo tempo, elaborar a doutrina sobre Jesus, que ela diz não concordar com os outros, mas ainda não tem essa doutrina plenamente desenvolvida, e isso vai levar muito tempo para ser feito, para ser gerado. Outra coisa também muito importante que isso vai gerar é que a igreja praticamente não tem energia para aprofundar qualquer outro tema. Durante esses mais de 450 anos, a igreja precisa aprofundar o tema da cristologia. Deus o Pai, o Espírito Santo, a vida após morte, etc., vão ficando em segundo plano. E aqui no Credo nós vamos observar essa realidade. A parte que fala de Jesus ocupa um espaço maior do que todos os outros temas reunidos nessa definição do credo, que, é claro, ainda é uma confissão de fé, não é um manual de teologia sistemática, longe de ser isso, embora nós temos ali um embrião de uma teologia sistemática, sim, porque ali está presente a teologia, a cristologia, a pneumatologia, a escatologia, a eclesiologia, e assim por diante. Então eu vou ler essa definição do credo apostólico, que, como eu falei, depois ele será aprofundado e vai ganhar elementos da cultura grega. Esse já tem, mas vai ganhar muito mais lá em Niceia, lá em Constantinopla, uma vez que o concílio faz uso do linguajar grego, que era a língua culta do mundo daquela época, e aí, é claro, esse credo vai ganhar contornos filosóficos, contornos de definições do idioma grego, vai se desvirtuar um pouco do que o Evangelho fala, por exemplo, sobre a pessoa de Jesus, mas era um caminho ali meio que inevitável para que o cristianismo não se tornasse irrelevante, se tornasse uma religião universal e também pudesse se posicionar diante do contexto que ele estava enfrentando naquelas ocasiões. O credo diz o seguinte, o credo apostólico, né? Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o primeiro artigo. O segundo artigo é sobre a cristologia. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Terceiro artigo, cremos no Espírito Santo. O quarto artigo, cremos na Igreja, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. O próximo artigo, cremos na remissão dos pecados. O outro artigo, na ressurreição da carne. E, por fim, cremos na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico, ou seja, é uma definição de fé de uma página, no qual a igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, resume
os principais pontos da sua fé. É óbvio que muito disso precisará ser aprofundado, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, sobre o Espírito Santo, que é um tema super importante da fé cristã, só fala as palavras Espírito Santo, mais nada. Sobre a igreja, sobre a antropologia, sobre os próprios temas da teologia, da cristologia, esses assuntos precisarão ser aprofundados. Para falar a verdade, eles continuam sendo aprofundados até hoje, porque até hoje gera incompreensões, até hoje gera conteúdos fundamentais para a fé cristã, nos quais nós precisamos estudar e se aprofundar. Outra dica importante nessa nossa aula introdutória é que não se pode estudar doutrina, não se pode estudar teologia, tendo como ponto de partida apenas a Bíblia. Porque a Bíblia, como você sabe, ela foi escrita dentro de um determinado contexto, tanto o Antigo, nas suas múltiplas partes, quanto o Novo Testamento também. E se esse credo que eu acabei de ler já é pouco depois da vida de Jesus e mesmo assim ainda é embrionário, o que vai ser o Novo Testamento ainda está num processo embrionário. E é claro que as doutrinas do cristianismo, elas não são fundamentadas exclusivamente no que os textos bíblicos dizem, porque muitas doutrinas do cristianismo não estão explicitamente na Bíblia. Tem até versículos que respaldam, tem até versículos que são usados indiretamente, e também foi necessária a mediação da cultura grega, da cultura eclesiástica de determinados momentos, da reflexão filosófica. Por isso, quando uma pessoa diz que a sua teologia é baseada unicamente na Bíblia, das duas uma. Ou ela não entendeu o que é teologia, ou ela faz uma teologia muito limitada, baseada apenas na interpretação, não da Bíblia, mas na interpretação de uma confissão teológica. E mesmo que seja isso, essa confissão religiosa também faz uso de outros instrumentos, às vezes até sem perceber, se for o caso. Por exemplo, a palavra trindade, a doutrina da trindade, não está explicitamente na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra trindade nem no grego, nem no hebraico, muito menos, nem traduzido. Não encontra essa palavra na Bíblia toda, né? Não só no Novo Testamento, mas é uma doutrina importante para a fé cristã, evidentemente, e que você encontra algumas similaridades, algumas indicações lá no texto bíblico, mas não é uma doutrina fundamentada pelo texto bíblico, até porque o texto bíblico tinha lá os seus contextos específicos para acontecer, não é? Pois bem, então essa é uma aula de introdução. Na próxima aula, nós já vamos analisar o que o primeiro artigo do Credo fala, que é a parte sobre Deus, o Pai, né? Sobre a teologia em si. É uma frase apenas, porém é uma frase com alguns ensinamentos bastante relevantes para o nosso conhecimento. Aliás, eu vou encerrando esse vídeo lhe fazendo um convite. Você quer conhecer mais sobre teologia sistemática? Sobre cristologia, pneumatologia, sobre igreja, escatologia e por aí vai? E estudar só com professores com doutorado nesta área de teologia sistemática? Pois essa é a sua chance. Vem aí o CATS, aqui pelo nosso canal, que é o curso de aprofundamento em teologia sistemática. Você vai pagar só R$ 39,90 para ter aula ao vivo e depois essa aula ainda fica disponibilizada para você. Você vai ser membro do canal nesse pacote que nós ainda vamos abrir, e aí você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E se você quer fazer a sua pré-inscrição ou você quer tirar alguma dúvida, pode usar o e-mail desse canal, cafécomteologiaoficial@gmail.com. Mande as suas dúvidas, mande o seu nome para pré-inscrição. Na pré-inscrição
Você não paga nada, garante sua vaga e depois começa a pagar quando as aulas começarem lá pelo clube de membros do canal, tá bom? Aguarde que já já eu volto com a continuação desse curso sobre o Credo Apostólico. Até lá!